Fala, incógnitos seres, sejam bem-vindos a mais um Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnitos, comigo e Leonardo Barão, mais uma vez trazendo assuntos que vai fazer com que você pare alguns minutos para pensar e refletir sobre as coisas mais estranhas, estapafúrdias e, por que não, complexas nesse nosso mundo. E hoje, eu e Leonardo Barão, nós vamos trazer um tema bem legal, que é o Vale da Estranheza, porque algo quase humano nos dá medo. Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar... Cãibra no Cérebro! Então, Léo, você que veio trazendo para esse conceito, para esse papo aí, me explica aí. Primeiramente, esse sorriso meu é estranho? É estranho? É estranho, não é? Eu pergunto por vocês, por que quando a gente olha, por exemplo, alguma coisa que é sorrir estranho, a gente vê que tem uma coisa errada? Esse conceito, por exemplo, aquela boneca de porcelana que parece te seguir com os olhos... O que é esse conceito? Foi criado em 1970 por um engenheiro japonês chamado Masashiro Mori, né? Que ele veio com essa teoria chamada Uncanny Valley, que é o Vale da Estranheza. O que é? É aquelas coisas que parecem humanas, mas tem uma coisa meio tipo... que você fica com o pé atrás, você fica com aquele medo, quase um medo irracional, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, mas esse motivo tem um motivo de existir. Não é uma coisa da nossa cabeça, é algo até mesmo psicológico que nós temos. O Vale da Estranheza, o que a gente teve até um surto disso daí recentemente com a história dos bebês reborn, né? Até que nós fizemos aqui um Cãibra no Cérebro falando sobre os bebês reborns, né? Ou, por exemplo, aqueles bonequinhos quando são muito realistas, né? Eu acho que o termo é criações hiperrealistas ou que se assemelham a comportamentos, gestos, coisas que são bem próximas ao que o comportamento humano acaba realizando. E tem aquela estranheza de você olhar para aquilo e se sentir incomodado, né? Às vezes, por exemplo, você, sei lá, tem algum objeto, alguma coisa, e você tem aquela impressão de que você está sendo observado. Aí a sua cabeça começa a viajar na maionese, você já começa a ficar tudo cheio de manias. Não, ó, não gosto de fazer tal coisa aqui, ó, vou virar o bonequinho para baixo, porque eu tô achando que ele tá me observando, eu vou desligar aquele aparelho ali. Então, isso vem junto com esse conceito do Vale da Estranheza. E eu achei legal, cara, quando você falou assim, pô, vamos falar sobre o Vale da Estranheza. Eu até confundi com a questão da Floresta Negra que você tinha falado, que nós também vamos aqui em algum momento fazer um Cãibra no Cérebro sobre isso. E porque assim, eu vi assim, que esse vale... ele tem, assim, a gente pode até trazer aqui, eu vou até colocar em tela aqui, que tem um gráfico que a gente acabou fazendo para descrever visualmente. Então, tá, o Vale da Estranheza tem o gráfico aqui que a gente pode colocar aqui, assim, por exemplo, aqui no eixo vertical nós temos o conceito da familiaridade, né? Então, o quão confortável a gente se sente perante as coisas, né? O eixo horizontal seria a semelhança com o ser humano. Então, vamos lá. Então vamos pensar dessa seguinte forma. Coisas não humanas, mas que são simpáticas a nós. Vamos lá, um exemplo. Um ursinho de pelúcia, a gente pode pegar lá o R2D2, o próprio C3PO. Você pode pegar, assim, eles não têm uma característica humana, mas eles são fofinhos, amigáveis, né? A gente pode até colocar assim que tem uma coisa que nos mexe emocionalmente que acaba nos cativando, né? Até, por exemplo, quase similar à familiaridade, sei lá, para quem curte foguete. Eu gosto de astronomia e tal, gosto de assistir, então você tem ali. E aí você tem coisas não humanas, né? Por exemplo, um boneco animado, um androide, como eu falei, com um cara,
quase humano. Um boneco com cara quase humano. Vamos colocar aqui, por exemplo, os livros de Isaac Asimov, ou até mesmo o filme do Eu, Robô. Né? A gente pode puxar até o filme do Homem Bicentenário. O Homem Bicentenário lá com Robin Williams, né? Que são criaturas que têm uma feição humana, mas eles são androides ainda, que você pode até olhar e falar assim, pô, olha lá, pô, que legal, né? Tá quase lá. Mas tem aquela outra questão, que aí é onde você tem esse gráfico, onde essa curvatura ela despenca como se tivesse um abismo, que é, no caso, a criatura, que ela é quase humana. Né? Ela tem algo ali de errado, se você olhar, tá morto, mas a pele é lisa demais, os movimentos são meio esquisitos, né? Você não sabe se abraça ou se sai correndo. Poderíamos até, de repente, colocar aqui como exemplo o Data, né? Lá de Star Trek A Nova Geração. Então você tem aqui esse gráfico que traz bem isso daí. Também eu vou pegar um outro exemplo. Você lembra aquele desenho, aquele filme, O Expresso Polar? Do Tom Hanks? Sim. Então, aquele CGI lá, aquele efeito especial, você fica até com medo, porque aquela coisa você vê, fala, nossa, tá muito estranho, sabe? Tá muito estranho. Você tem o Conto de Natal com Jim Carrey também é a mesma tecnologia, né? Sim. Ou não precisa muito. Quem teve a coragem de assistir o filme do Flash? Nossa. Né, aquele filme do Flash. Aquilo foi bebê. Horrível. Aquele monte de bebê voando, puta negócio mal feito, cara. Horrível. Então, mas aquilo não dá uma estranheza? Não dá uma estranheza aquilo ali? Então, ou por exemplo, quem assistiu o Crepúsculo, aquele bebê lá da Bella, que era um animatrônico, que parecia que os olhinhos ficavam toda hora assim. Aquilo ali dá pesadelos. Então, gera uma sensação de desconforto. Né? Fora toda a série, que eu detesto Crepúsculo. Desculpa, eu detesto Crepúsculo. Aquilo pra mim é o meu Vale da Estranheza. O Vale da Estranheza é aquilo que ele transcende a que a nossa percepção entende como um mundo real, entrando dentro de algo que é assim quase sobrenatural, vamos colocar. Poderia? Ou esse conceito. Por exemplo, você vê alguns bebês reborn que parece assim, que é uma criança que tá morta, mas ao mesmo tempo parece que, sei lá, de repente ele vai levantar e sair correndo com uma faca atrás de você. Então, mas aí eu faço uma pergunta que eu quero que eu faça até pro pessoal. Por que, por exemplo, o R2-D2 é amado e o bebê por exemplo, do filme do Flash dá mais medo que o Chuck, por exemplo? Porque não, eu acho assim, porque é uma pergunta, Vale. Eu acho que é porque o R2-D2 ele não tenta ser humano. O R2-D2 é ininteligível dentro do que a gente entende, no sentido que ele fica lá com os bip dele. Né? E no filme os caras conversam, mas assim, ele não tem uma feição humana. Né? Você pode até imaginar que através do comportamento dele como máquina, de repente ele tem um sentimento, alguma coisa do tipo, mas ele tem a sua própria linguagem, né? Como eu estava falando, tem os seus trejeitos ali, robóticos, sons, personalidade. E aí eu acho que no caso do bebê digital aqui, tanto do Expresso Polar quanto naquela aberração do filme do Flash, ele tenta ser um ser humano, mas, cara, é sofrível. Então, e o resultado, ele entra nesse bug. A gente podia botar assim, que dá uma bugada no cérebro, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, o Data em Star Trek não dá uma bugada? Porque a gente sabe que é um humano interpretando. Existe Apesar que tem momentos em que falam que... Até porque o próprio Data... Fala. Existem momentos nos quais, no seriado lá da Nova Geração, Star Trek, que os caras, o George tem que fazer algum ajuste nos implantes positrônicos dele, ou um braço. Então é o contrário, ele te lembra que ele é uma máquina, porque no decorrer da série normal, você se esquece através do comportamento que ele é um androide, mas você acha que ele é um ser humano. Né? Até que tem aquele belíssimo episódio lá dos direitos lá do Data, né? Que o cara quer desmontar ele. Sim, o Maddox. Exatamente. Então, existe um conceito que, por exemplo, que dizem, né, que o olho é a janela da alma, né? Não vou entrar no mérito, mas
a gente percebe pelo brilho do olho. Então, essas criaturas, essas coisas, elas não têm esse brilho. Fica uma coisa mais opaca, né? Fica aquela coisa mais... Nem uma pintura, porque uma pintura a gente sabe que é uma pintura, né? Aí fica aquela coisa que, tipo, parece real, né? Mas não é real. Porque existe uma outra teoria que eu queria falar com vocês, que é a teoria do predador evolutivo. Não sei se você já ouviu falar dessa teoria. Não. Não. Ela é assim, nosso cérebro é uma máquina jurássica com Wi-Fi. Ela foi moldada ao longo de milhares de anos para fazer uma coisa apenas: sobreviver. Mais especificamente, detectar ameaças disfarçadas. Desde os tempos mais antigos, a gente tenta desenvolver sensores automáticos para tudo, que parece estar fora do normal. Então, é como literalmente nosso cérebro, ele acaba fazendo aquela ideia de que se move como humano, tem algo travado, alguma coisa que... É como se a gente estivesse, por exemplo, procurando alguém disfarçado daquilo. Sabe, mas isso aí não, mas isso não é... que é aquela barata... Mas isso aí não entra dentro da questão do instinto, já que é algo ancestral, vamos colocar assim, algo ainda lá no inconsciente, sim, algo ancestral no sentido da caça, como você está mesmo colocando, do instinto de sobrevivência. Então, para você também ter, sim, essa percepção do que é real, do que não é, para de repente eu, sei lá, vou atacar tal coisa e vou chegar lá um pedaço de madeira, né? Então você ter esse tipo de sim, situação para você ter essa percepção de diferenciação, né? Sim, porque a ideia, então tudo isso que a gente está falando é basicamente que esse vale da estranheza que nós temos é muitas vezes o nosso próprio corpo colocando algo que foi passado desde o começo da evolução humana de instinto de proteção, que algo está errado. Eu vou pegar o exemplo de novo. Lembra do filme Homens de Preto, que a gente percebia que aquele cara era uma barata disfarçada? Que tava com a Ninguém sabia que era... É mais ou menos aquele instinto. Exatamente. Parecia que ele teve tido alguma coisa. O próprio primeiro episódio de Star Trek, The Cage, brinca com essa questão. Brinca com essa questão de visualização. Se o nosso olho consegue visualizar, aquilo ali se passa como imagem de real. No momento que o pai, que ele percebeu que aquilo não era real, ele começou a reagir diferente. Cara, você colocou um exemplo bem interessante. O episódio The Cage, que é o primeiro episódio piloto, né, de Star Trek, lá com o Jeffrey Hunter e o Leonard Nimoy, ele pega bem essa... Cara, boa sacada. The Cage, ele trabalha com a percepção do homem, no caso do Capitão Pike, que ele é aprisionado. Colocaram isso para que ele, dentro daquela jaula, né, dentro daquela cela que ele estava, ele pudesse ser mais um espécime de livre e espontânea vontade. Então, criava-se todo aquele cenário na mente dele que entra no Vale da Estranheza. Como você mesmo disse, que ele chegou a perceber, falou, não, isso aqui tem alguma coisa de errado. Parece igual, tem cheiro, tem gosto, tem sabor, tem temperatura, mas tem alguma coisa que não sei explicar que isso não tá certo. E era exatamente isso aí, que era a estranheza de um ambiente parecido, mas que algo a mais estava ali avisando ele, ó, fique esperto que não é bem isso aí, mas boa tirada. Então, porque basicamente o que acontece? Quando a gente percebe que não que tá alguma coisa errada, o nosso sistema, a nossa mente, ela tenta buscar padrões familiares e quando ela encontra alguma coisa quase humano, o sistema trava. Então, qual é o resultado? Ansiedade, náusea, rejeição, vontade de desligar ou destruir aquilo que nós não conseguimos classificar. Então, quando você vê, por exemplo, Blade Runner, o filme que todo mundo fala que é inteligente assiste e que o Ivo ama, não vou falar mal, senão ele aparece aqui em casa e me bate, mas ele também brinca com essa questão de que é real ou não. Os nossos instintos, eles vão colocando isso, o que é real ou não. Então, quando você vê uma coisa que é artificial, é como se, por exemplo, você consegue ver, de uma certa forma,
que aquilo ali tem alma, vamos pensar assim. Se aquilo não tem alma, se aquilo ali é opaco... É o chamado o ânima. Você. O ânima, né? Você percebe que ele tem o ânima. Isso. Então, por exemplo, tem alguns filmes na ficção científica que mexem com isso, além de Star Trek. Um deles é aquele Ex Machina, de 2014, né? Muito que é bom. aquela... que tem até o cara que fez o... Jason bom esse filme, que brinca com isso. Isso. Tem o Westworld. Então, o Westworld, que é aquela do parque lá, que os caras são do Velho Oeste, né? Sabe, que são robôs também. Sim, Blade sim, Runner, que eu falei. Aquele filme do Steven Spielberg, IA. Inteligência Artificial. Do menino que fez... Isso. Teve esse recente, Megan, né? Que Esse eu não assisti, cara. Esse eu não me interessou, não. O meu Vale da Estranheza não fez com que eu tivesse. Agora, teve um recentemente na Netflix, Cassandra. Sim. Foi você até que me comentou dessa série, desse filme. Sim. Você não chegou a ver, né? A ficção científica. Não. Eu só vi um outro que eu até falei, Subserviente, que é aquela com a Megan Fox. Mas esse aí a gente percebe que literalmente é um humano interpretando um robô. Mas a gente sempre vê que essa brincadeira sempre é feita. Por quê? Porque esse instinto não vai sair. Ele não vai sair. Ele é uma coisa do ser humano, a não ser que a gente se torne máquina. Aí sim é o papo outra coisa. Não, eu acho bem interessante, cara, assim, e essa, e aí eu poderia até lançar para você o seguinte: será que estamos assustados com esse tipo de situação, né, com a ideia de que nós mesmos somos imitáveis? Porque veja só, nós estamos aí às portas em poucos anos da comercialização de androides. O próprio Elon Musk lá quer botar o Optimus à venda dentro de 2-3 anos, né, para fazer trabalhos dentro de casa. Semana passada apareceu lá na China um robô que eles colocaram, um androide, um robô, né, porque o androide é quando tem a característica humana, mas um robô que ele estava fazendo separação de pacotes. Então, trabalho que o pessoal poderia fazer, por exemplo, no correio de separação de pacotes, essas coisas, um robô lá separando e com uma velocidade. Então, a gente já está chegando ali em um momento quando o que é considerado quase humano, né, se torna indistinguível do humano, né? A linha entre o que é real e o que é feito... Eu vou mais além. Você viu que tem reportagem de pessoas criando robôs para futuramente serem namoradas, coisas assim, e elas são extremamente realistas? Isso, a gente pode botar assim, as do Job realistas, androides, que muito filme de ficção científica cyberpunk já mostrava isso daí, já tinha isso daí, né? Há muito tempo, né? As robôs de prazer, né? Mas não questão de robô de prazer, é questão também de robô de você programar. Essa questão de você, por exemplo, de ter ou até mesmo subserviência, né? Como o caso, por exemplo, do The Cage, mas também porque você pode programar para não ter o desafio, qualquer coisa que você falar. Porque, para terminar, eu acho que assim, o Vale da Estranheza eu devo dizer que é um instinto humano de tentar procurar um humano na pessoa, né? Até mesmo você pode pegar um pouco espiritual, se você quiser, né? Muita gente o igual, você vê o reflexo do igual no outro, mas ao mesmo tempo ele é estranho. Você ficar com aquele negócio meio, putz, o que é isso? Isso aqui tá sendo possuído, não é? Porque trabalha muito com o nosso inconsciente pregando peças, né? Exatamente, porque como eu falei, nossa mente, o Homo sapiens sapiens, ele é o mesmo nos últimos milhares de anos. A gente evoluiu a tecnologia, mas o nosso cérebro não evoluiu ainda tanto.
Então ainda nosso cérebro ainda pega peças, né? Ainda pega, faz isso. Então é um conceito que a gente vira e mexe falando que esse dá cãibra no cérebro, literalmente. Dá mesmo. E aí a gente pode até, para finalizar aqui o nosso cãibra no cérebro, a gente pode até entrar que não é só uma questão da aparência, é como a gente está falando, é realmente uma questão emocional, porque o Vale da Estranheza também se manifesta quando há uma atuação falha, né? Por exemplo, sim, sei lá, a gente vive numa sociedade onde que se utiliza, as pessoas utilizam-se de máscaras sociais, né, que não são normais. Então, quando essa máscara é perfeita demais, quando a simpatia ela chega a ser mecânica, quando o calor humano é algo que foi colocado por um deepfake, né, o nosso cérebro percebe, o instinto recua, né? A gente pode colocar assim que até uma questão de medo, assim, algo sussurrante. Mas a tecnologia, ela tá, principalmente com as IAs, ultimamente, nos últimos meses, ela tem crescido de tal maneira que eu acho que nesse caso aqui, a gente poderia até puxar uma outra coisa, mas para não estender muito no vídeo, que pessoas que a gente pode considerar narcisistas ou sociopatas, né, que costumam imitar empatia, sim, mas sem sentir, vamos colocar assim. Então, o Vale da Estranheza diante disso. Então, um cérebro neurotípico comum, ele sente que tem algo de errado, né? Não que ele consiga explicar isso, mas ele percebe, tem uma percepção extra. Vamos colocar ali um sétimo sentido, alguma coisa aqui, né? Então, esse Vale da Estranheza social é quando a pessoa, de repente, parece humano, mas você sente que não há ninguém verdadeiramente ali. Cada vez isso está se tornando mais comum e a estranheza começa a gritar ainda mais, né, Léo? exatamente. Então, eu faço a seguinte pergunta: e se o que nos assusta no quase humano é uma lembrança de que nós mesmos somos imperfeitos? Fica a dúvida. Fica a reflexão para o próximo Cãibra no Cérebro. Se inscreva no canal, ative as notificações e seja você também mais um Incógnito Ser. Até o próximo Cãibra no Cérebro aqui no Mundo Incógnitos. Valeu!